Olá, graça e paz. Nós vamos estar iniciando estudos sobre a Igreja Presbiteriana. Como surgiu a Igreja Presbiteriana, como funciona a Igreja Presbiteriana. Então, acompanhe comigo neste vídeo sobre a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas antes de nós irmos para a IPB, nós vamos estudar um pouco da história rapidamente, como começou o presbiterianismo. O presbiterianismo começou com os reformadores Ulrico Zwingli e João Calvino. João Calvino foi o principal líder e teólogo deste movimento iniciado na Suíça. Por isso nós somos chamados de calvinista. João Calvino, calvinista. Por quê? Porque nós entendemos que os estudos, a vida de João Calvino, aquilo que ele elaborou, as suas teses, né, o seu modo de vida corresponde com aquilo que nós cremos, a base para nós sobre a palavra de Deus, ou seja, um homem que vivia sobre a palavra, um homem que estudava a palavra, um homem que era teólogo, conhecedor das escrituras e que ensinou muitos a serem discípulos verdadeiros de Cristo. Foi aí então que o nome presbiteriana se popularizou nas Ilhas Britânicas por um homem chamado John Knox. Olha só que interessante. Este homem era discípulo de João Calvino. Então a igreja presbiteriana começa aí. João Calvino, John Knox, discípulo de João Calvino, fundou a igreja presbiteriana. Depois foram surgindo comunidades presbiterianas na Escócia, Irlanda e na Inglaterra. Assim, o presbiterianismo começa a expandir. O presbiterianismo começa a chegar em alguns lugares. Houve uma assembleia chamada Westminster. Que assembleia foi essa? Era uma assembleia do parlamento inglês que se reuniu entre os anos 1643 a 1649. E através dessa reunião de Westminster foi produzido a base doutrinal e padrões eclesiásticos fundamentais para os presbiterianos, que é a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Menor. Os escoceses e os irlandeses levaram o presbiterianismo para os Estados Unidos nos séculos 17 e no século 18. A partir daí, teve um grande movimento missionário protestantes que levou igrejas presbiterianas para países do hemisfério sul. E foi aí, através desse movimento que se expandiu para o hemisfério sul, que surge a igreja presbiteriana no Brasil, por um missionário chamado Ashbel Green Simonton, em 1859, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, em 1859, nós entendemos que deu-se início aqui no Brasil o ministério da IPB, a Igreja Presbiteriana, por Ashbel Green Simonton. Em 22 de abril de 1860, surgem os primeiros frutos desse trabalho. Neste mesmo dia foi fundada a primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, sendo recebidos seus dois primeiros membros, Henry Milford e Camilo Cardoso de Jesus, por batismo e profissão de fé. Em 1865 surge o primeiro presbitério, que é a reunião de algumas igrejas presbiterianas. Neste mesmo ano de 1865,
o ex-padre José Manuel da Conceição é ordenado o primeiro pastor evangélico da IPB. E Simon, veja bem o que aconteceu com Simon. Simon, que já havia perdido a sua esposa depois de 1 ano e meio de casado e por complicações no parto. Sua esposa se chamava Ellen Murdoch. Simon também veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1867, de febre amarela, aos 34 anos e após 8 anos de chegada aqui no Brasil. Veja bem o que acontece aqui no Brasil. A igreja presbiteriana chega por Archibald Green Simon em 1859. Daí então nós temos essa data como presbiterianismo no Brasil. Nós vemos que a igreja presbiteriana se expandiu, nós vemos que a igreja presbiteriana cresceu. Mas após 8 anos da chegada de Simon aqui, ele é acometido por uma doença chamada febre amarela e veio a falecer nessa data. Ele já tinha perdido a sua esposa, mas num breve período de tempo, ele fez muitas coisas aqui no Brasil. Ele trouxe a igreja presbiteriana, ele fundou uma igreja que tem uma base sólida na Bíblia, que tem uma base bíblica, que tem ali os catecismos, que tem ali uma base doutrinal para que a igreja seja viva. Embora hoje muitos não dão valor à história da igreja presbiteriana, nós vemos que pessoas deram a vida por amor ao evangelho, por amor à palavra de Deus. E muitos hoje levam na brincadeira as histórias, muitos hoje querem simplesmente ir numa igreja, cantar, ouvir a palavra e voltar para suas casas como se nada tivesse acontecido. O ID de Jesus é para todos. Nós muitas das vezes não podemos estar 100% envolvidos com a obra porque temos os afazeres diários, nós temos trabalhos, temos isso e aquilo outro. Nós temos algo na história que nos leva e nos motiva a atuar mais na igreja, a fazer mais pela igreja, por causa de pessoas que deram a vida para que o evangelho chegasse aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Então a história de Simon é muito linda. Ele trouxe para cá o presbiterianismo. Ele foi um dos missionários que foram enviados ao hemisfério sul e ele caiu aqui no Brasil e ele veio ao Brasil, fundou a igreja presbiteriana e hoje nós temos ele na história da nossa igreja. Em 1888 é fundado o primeiro sínodo, que é a reunião de alguns presbitérios. Mais para frente um pouco nós vamos estudar sobre a igreja presbiteriana, nós vamos estar falando sobre o presbitério, sobre o sínodo, sobre o conselho, sobre o Supremo Conselho. Lá na frente um pouco a gente vai dar uma palhinha sobre como funciona a igreja presbiteriana. E em 1911, a igreja presbiteriana envia seu primeiro missionário ao exterior, o reverendo João da Mota. A igreja o envia a Portugal. Este é o primeiro missionário enviado ao exterior. Hoje nós temos muitos missionários enviados a países para a pregação do evangelho, para que o nome de Cristo seja glorificado. E a nossa igreja presbiteriana tem um compromisso com missões, com os missionários e com a palavra de Deus. Algumas estatísticas sobre a igreja presbiteriana. Em 2021, ela tinha aproximadamente 702.949 membros e aproximadamente 5.420 locais, sendo igrejas, congregações ou pontos de pregação em todo o Brasil. Então nós vemos aqui os dados da igreja presbiteriana, nós vemos como o presbiterianismo chegou no mundo e no Brasil. Nós temos um pouco da história e nós vamos continuar a tratar deste assunto sobre a igreja presbiteriana. E agora no próximo vídeo nós vamos estudar sobre a forma de culto da igreja presbiteriana. Como que é a forma de culto da igreja presbiteriana. Até lá, um grande abraço, graça e paz.